Hein? É só fritar, cozinhar. Agora nós vamos comer a palavra. Agora ficar falando comida, crente, então, meu Deus, vamos nos alimentar da palavra, amém? Glória a Deus. Muito bem, amados, nós estamos aqui na continuidade do nosso estudo, falando sobre o dom de profecia. Caminhamos quinta-feira passada sobre este assunto, vamos concluir hoje, tá? Fizemos aqui uma consideração geral daquilo que representava o profeta e a profecia no Antigo Testamento e, consequentemente, o que representava o profeta e a profecia no Novo Testamento. Hoje nós vamos fazer algumas considerações sobre a profecia neotestamentária, ou seja, dom de profecia, tá? Também aqui falamos que no Novo Testamento, tá, existe o dom ministerial da profecia e existe o dom da profecia em si, conforme está em 1 Coríntios 12, 1, onde nós já lemos. Então nós vamos observar que o dom de profecia é também chamado dom da graça. Por quê? Porque é um fruto direto da graça divina, não é pelos méritos da pessoa. Não, a pessoa que exerce o dom de profecia, que aliás é uma responsabilidade muito grande. As pessoas que exercem esse dom de maneira errada, de maneira impensada, de forma imprudente, dizendo assim diz o Senhor, quando o Senhor não está dizendo nada, isto é muito perigoso. Muito perigoso, tá? Às vezes, as pessoas, quando ouvem aquilo que Deus estabeleceu no mandamento, que é não usar o seu nome em vão, Deus colocou isso no decálogo, nos 10 mandamentos, não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Às vezes a pessoa pensa que esse termo, usar o nome de Deus em vão, se atribui a uma brincadeira, se atribui a alguma coisa que não cabe naquela frase ou naquele momento o nome de Deus. Mas não é só isso não. Quem usa de maneira errada o dom da profecia, dizendo assim diz o Senhor, ou eu estou falando contigo, eis que falo contigo, quando não é o Senhor que está falando, quando o eis que falo contigo é o próprio homem mesmo, tá? Isso é usar o nome de Deus em vão. E aqui está o maior pecado da quebra desse mandamento. Então, isto é muito sério. É uma responsabilidade muito grande. Porque ninguém, nenhum ser humano pode colocar palavras na boca de Deus. Nenhum. Nós somos a criatura, Ele é o Criador. Nós somos o vaso de barro, Ele é o oleiro. E ainda o profeta Jeremias é usado por Deus para advertir a nação de Israel, perguntando: porventura, pode o barro falar alguma coisa para o oleiro? Não, de forma alguma. Então, é por isso, conforme nós ministramos quinta-feira passada, a profecia, quando ela é dita, ela pode ser julgada. Aprendemos aqui o critério do julgamento de uma profecia, né? Tem respaldo bíblico? É Deus falando. Amém? Testificou no coração? Realmente é aquilo ali. Olha, a pessoa não sabe de nada,
você não contou nada para ninguém. É Deus falando. Amém? Então você vai o quê? Julgar pelas vias corretas, tá? Jesus deixou bem claro: é inconfundível para a ovelha a voz do pastor. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Amém? Quem pode glorificar a Deus por isso? Então é uma graça divina, não é por mérito próprio. Não adianta a pessoa querer bater no peito e dizer: eu sou o profeta Bastião, eu sou a profeta Marinha, a varoa de fogo. Eita glória! Hã? Não, ninguém pode chamar esse mérito próprio, porque Deus viu capacidade pessoal para isso. Não. Aliás, Deus chama incapazes e os torna capazes. Aleluia. E Deus, quando confia o dom, Ele aperfeiçoa. Amém? Romanos 12, versículo 6. Vamos ler? Romanos 12, verso 6. De modo que, tendo diferentes dons, é mérito próprio, está escrito aqui, ou é segundo a graça? Segundo a que nos é, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Então, é por graça, não é por méritos. Amém? Quem pode adorar a Ele por isso? Qual é a finalidade do dom de profecia na igreja? 3 finalidades. Diga comigo: edificar, consolar e exortar. Esta é a finalidade do dom de profecia: edificar a igreja. Também em momentos de luta, de adversidade, de peleja, consolar a igreja. E em momentos em que a igreja não está bem, não está ajustada ao propósito e aos planos de Deus, exortar a igreja. Amém? Veja lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 3. Aí, só para ver aí. Mas o que profetiza, fala aos homens, com qual propósito? Para edificação, para exortação e para consolação. Amém? Então, aqui olha, a finalidade da profecia é essa. Agora, profecia que vem dizendo essas palavras, que Deus vai dividir a igreja. Não procede de Deus. Divisão não é coisa de Deus. Divisão é coisa do diabo. Ele arrastou 1/3 parte dos céus com ele. De anjos caíram para demônios, perderam todo o resplendor da glória de Deus, perderam toda a essência de suas criações, e passaram a ser seres não mais celestes, mas seres que vivem em trevas, seres que não podem mais ver a luz, seres que vivem em lugares áridos. Olha, o fruto da divisão. Então, se alguém
com uma profecia se levanta com essas palavras, que Deus vai dividir a igreja, pode repreender, porque não é Deus que está falando. Não. Muito pelo contrário. Jesus garantiu que a igreja iria crescer. A igreja começou com 120 crentes reunidos no cenáculo em Atos 2, orando junto, buscando junto, clamando junto. E quando o Espírito Santo veio com poder, como um vento veemente, e encheu toda a casa, eles começaram a falar em línguas. E naquele momento, aquele poder, aquela unção, levou eles para fora do cenáculo. E naquele dia, de 120 não foi para 60, de 120 não foi para 30, naquele dia, quase 5.000 almas, não, 3.000 almas, perdão, 5.000 foi mais lá na frente, quase 3.000 almas aceitaram Jesus. Depois desse episódio, a gente vai ler lá Atos capítulo 4, capítulo 5, a gente percebe que de 3.000 foi para 5.000. Aí um pouquinho mais lá na frente, a gente ouve a seguinte expressão, que era numerosa multidão que servia a Cristo. Um pouquinho mais lá na frente, a gente ouve a expressão, toda Jerusalém estava servindo Jesus Cristo como Senhor, como Salvador. Aí quando todo mundo se acomodou e pensou assim, não, agora todo mundo é crente aqui em Jerusalém, oh glória, que bênção, que maravilha. Aí Deus olhou e falou assim, não, vocês não estão entendendo, o evangelho tem que continuar sendo levado adiante, não é para se acomodar, tem muito mais almas. Aí o que é que Deus permite vir? A perseguição. Quando veio a perseguição, os crentes, saíram de Jerusalém. E onde eles chegavam, o evangelho chegava junto. E onde eles chegavam, pregando a palavra, a alma se rendia aos pés do Senhor. Aí o que aconteceu? Samaria foi sendo alcançada. Toda a Judéia foi sendo alcançada. E até hoje, até os confins da terra, a palavra está sendo semeada. Crescimento. Crescimento, diga comigo, crescimento. Crescimento. Então, eu vou dividir essa igreja. Não é de Deus essa palavra. A matemática de Deus, diga comigo, a matemática de Deus é somar e multiplicar. A matemática do inimigo é dividir e subtrair. Amém? Quem está entendendo, glorifique a Deus. Agora, compreenda, Alguém pode pensar, mas então para que esse dom? Se a pessoa não sabe usar e utiliza o dom de maneira errada, então para que esse dom? Esse é um lado. Agora, preste atenção, a gente tem que compreender que esse dom, sendo utilizado da maneira correta, Deus usando uma irmã, um irmão e até uma criança, através do dom de profecia, é maravilhoso, igreja. É uma bênção, tá? Só que a gente não pode ficar sem o conhecimento de que existem as pessoas que utilizam o dom de forma errada. E com esses nós temos que ter muito cuidado. Agora, como eu disse, a ovelha conhece a voz do pastor. E quando Deus fala, quão é maravilhoso ouvir a voz dele. Amém? Agora, a Bíblia não manda você ir atrás de profeta, viu?
Ah, eu vou lá na casa da profeta Marinha, eu preciso que Deus fale comigo. Não. Tem algum texto aqui do Novo Testamento que fala: vai, procura o profeta, sai da tua casa, sai da tua igreja e vai lá na casa do profeta. Está escrito isso? Não. Diga comigo, não está escrito. Mas a gente vai. Hã? Vai ou não vai? Tem gente que vai. Tem gente que vai. Tem gente que vai. Agora, presta atenção, queridos. Deus nunca vai deixar de falar. Diga comigo, Deus nunca vai deixar de falar. Ele já deixou a sua palavra. Ele fala. Ele fala. Amém? Olha, a gente precisa saber separar o alho do bugalho. As pessoas que não conhecem a Jesus, as pessoas que não têm o conhecimento da verdade, o brasileiro é místico, sim ou não? O brasileiro é místico. Tem gente que tem imagem na casa dele, ou no comércio, ou lá tem figa, ou tem arruda, ou tem espada de São Jorge, ou tem lá um potinho com alho e cebola. Nem sabe, irmão. Põe porque põe, porque vê o outro pondo, porque nem sabe, ó. Ah, não, isso aqui é para dar sorte, isso aqui é para dar mal olhado, tirar um mal olhado, e não sei o que, não sei o que. Você vai perguntar, é uma alma sem conhecimento de nada. Nem na igreja católica vai. Está perdido. Aí quando essa pessoa, ela sabe que tem profeta, ela vai. Por quê? Porque ela fica receosa de ir na igreja. E se ela procurou um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem o dom de profecia e exerce com responsabilidade, é uma alma que vai ser salva. Quem pode dar glória a Deus? Amém? Agora, crente velho, ai, Deus não está falando comigo. Vou lá na casa do profeta João Breve. Ele tem cada profecia, cumpre na risca. Hã? Infalível, inerrante, palavra de Deus. Quem pode adorar a Ele por isso? Se Deus quiser usar alguém através do dom de profecia, vai usar. Uma vez, um pastor amigo meu, estava orando na casa dele, e Deus falou com ele: levanta e escreve esse endereço. Pastor Manassés, já pregou aqui. Ele escreveu o nome da rua, o Espírito Santo falou com ele o nome da rua, o número da casa, o bairro, e falou: vai nesta casa agora. Falou o nome do homem, ele foi. Chegou lá. O irmão, que ele nem conhecia, estava numa campanha de oração. Ele chegou. Quando o irmão saiu, o Espírito Santo falou para ele: é esse. Aí ele: a paz do Senhor. Oh, paz do Senhor. Você é crente? Sou crente, sou pastor. E eu estava orando em casa, Deus me deu esse endereço. Eu vim aqui. O irmão não me conhece, mas o seu nome é isso. Aí o irmão falou: glória a Deus, é isso mesmo. Então, eu tenho uma palavra de Deus para você. Quando Deus quer falar, Ele fala. Quem pode adorar a Ele por isso? Amém? Outra coisa, quando Deus quer falar, Ele não precisa que você ficar dando pista, não. Porque tem gente que vai pedir oração para o profeta. Ore por mim aí, irmão. Estou numa luta lá dentro de casa. Meu filho, sabe? Minha mãe.
minha empresa. Aí eu preciso que Deus fale comigo, que eu estou pensando em mudar de emprego. Irmão, se ele estiver diante de uma pessoa mal intencionada, o que é que ela vai fazer? Meu servo, eis que falo contigo. Estou eu entrando na tua casa. Ele fica dando dica. Deus não precisa de dica nenhuma para ele falar. Ele é autossuficiente, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é... Quando Deus quer falar, Ele fala. Ele está falando. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Esse é um dom que nós temos visto que a igreja, ela é edificada. É uma ferramenta preciosa, tão preciosa que o inimigo quer se apoderar dela. Mas vejamos aqui o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Que os homens nos considerem como ministro de Cristo e mordomo dos mistérios de Deus. 1 Coríntios 14, verso 22. Vamos ler. Aqui, olha, está aqui, me ajudem a ler aí, vamos lá? De sorte... E a profecia, mas para os fiéis. Quem pode glorificar a Deus? Agora, veja o versículo 29 do mesmo capítulo, do capítulo 14 de 1 Coríntios. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Versículo 30. Mas, se outro estiver assentado, for revelada alguma coisa, faça o que primeiro? Cala-se primeiro. Versículo 31. Porque todos podereis profetizar. Todos. Uns depois dos outros. Para que todos aprendam e todos sejam consolados. Ou seja, precisa ter decência e ordem. Não é levanta um profeta aqui, levanta o outro acolá. Nesse momento, eu estou sendo um profeta para proferir a palavra revelada que está aqui escrito. Já vi muitas vezes, enquanto um pastor está pregando, enquanto uma missionária, enquanto alguém está ministrando no altar, um profeta levantar e querer que a pessoa que está pregando, que já é um profeta, pare para ela profetizar. Primeiro, se for Deus que está de fato com a mensagem entregue para aquele profeta, se ele recebeu de fato aquela mensagem, Deus vai falar primeiro com o profeta que está profetizando a palavra. Deus comunica: meu servo, eu vou usar aqui alguém em profecia, e ele fica atento. Já vi muito acontecer, já vi muitas vezes isso. Pastor está pregando, missionária pregando, já presenciei isso. E de repente, Deus está falando comigo que Ele vai usar alguém em profecia agora. E acontece.
Agora, o pastor está pregando e alguém vem interromper. Primeiro que é uma falta de educação enorme. E Deus não é sem educação. Tá? A pessoa está sendo usada por Ele. Tudo com ordem e decência. Deus está usando a pessoa aqui no altar, a palavra é dele. Aí alguém levanta lá, é isso que digo. Não diga nada, fique calado, porque já tem um profeta profetizando. Se for realmente a ação de Deus, ele vai profetizar no momento certo, na hora certa, e aí a igreja vai ser edificada. Diga comigo, a profecia é um complemento da palavra, e não a palavra um complemento da profecia. Amém? E já vi muito isso, irmão. Já vi muito isso. Por quê? Porque a pessoa, ela não se dá conta de que, se realmente é de Deus, a igreja vai ser edificada. Deus vai falar pelas vias corretas, porque o Espírito está sujeito ao profeta. Deus jamais vai usar alguém de maneira descontrolada. Não. Quem faz isso são os demônios, que possuem os corpos das pessoas, e elas se debatem, e elas se jogam no chão, e estrubucha. Não, o Espírito Santo é diferente. Quem está entendendo, diga amém. Então, se alguém está pregando, e você recebeu uma profecia, Senhor, teu servo, tua serva está ministrando. Se realmente eu tenho que falar, entregar essa profecia, o Senhor vai preparar o momento certo. E Ele prepara. E aí o profeta profetiza. E a igreja é edificada. Quem pode glorificar a Deus por isso? Irmãos, eu já vi cada coisa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu era solteiro, eu começava a ir em vigília da quinta para a sexta, da sexta para o sábado e do sábado para o domingo. Irmão, eu andava junto com meu irmão, mais do que notícia ruim, atrás de vigília. E olha, cada vigília que eu fui, que foi bênção, foi uma bênção, foi maravilhoso. Mas tem umas que eu fui, irmão, que era um pesadelo. Um pesadelo. Por quê? Só carnalidade. Só emoção. Não tinha palavra, não tinha nada. Um querendo profetizar mais que o outro. Então, é uma responsabilidade muito grande. Quando Deus fala, a gente sente. Se for uma palavra de exortação, a gente abaixa a cabeça e diz amém, Senhor, glória a Deus, eu preciso mesmo dessa palavra. Amém. Diga comigo, o dom de profecia é falível. É falível, é limitado. O próprio apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8, o seguinte, olha, em parte conhecemos, em parte e em parte profetizamos. Ou seja, nenhum de nós aqui temos a revelação completa dos mistérios de Deus. Não. A gente vê em parte. A revelação completa, pastor, quando se vai dar? Na glória. Aí você vai ver tudo, compreender tudo. Amém? Olha, a primeira vez que eu fui orar no monte, nunca tinha ido. É tanto que eu peguei trauma. Eu fui
Fui no monte depois de muitos anos que eu voltei. Porque eu levei 2 amigos meus, que eu fiz isso aqui para ganhar para Jesus, ó. Pensa, é fácil ganhar alma? É fácil ganhar alma? E perder. Estralar de dedo. Fui, levei. E estou lá, com eles. Daqui a pouco, irmão, me levanta um profeta. E vai até o meu amigo. E fala a seguinte palavra: meu filho, sou eu Deus que falo contigo. Jesus, o meu filho, não conseguiu resolver o teu problema. Mas eu estou saindo do meu trono agora e vou resolver. Olha isso, irmão. Olha isso. Deu um nó na cabeça dele. Mas peraí, Jesus tem menos poder que Deus? Ó, olha que situação embaraçosa, por causa de uma profecia errada. Deu o que fazer para a pessoa entender. Então, vamos tomar cuidado, amém? Amém? Quando Deus fala, diga comigo, Ele é responsável por aquilo que Ele diz. Por isso que o dom de profecia cabe ser julgado. Espera aí, Deus usou o profeta? Vamos esperar. Se foi Deus que falou, vai se cumprir. Agora, se não foi, entra aqui, sai aqui. Esse é o ponto. Tá? Esse é o ponto. Então, nós, quando caminhamos dentro do dom de profecia, que é uma ferramenta importante, sim, é importante. Agora, é um dom que é manifesto pela graça de Deus aos homens, e às vezes o homem pode manipular. Às vezes até o próprio inimigo pode também querer, através do espírito de engano, utilizar esse dom. Por isso que um outro dom, que vamos falar sobre ele, é muito importante. O dom de discernimento. De discernir os espíritos. De saber quem está falando. Amém? Quem pode glorificar o Eterno por esta palavra? Então, amados, em breve vai chegar um tempo em que todos nós estaremos junto com Ele na glória. O dom de profecia é temporal. É só neste período que a igreja está aqui neste mundo. Quando a igreja for arrebatada, quando a igreja estiver com o Senhor, cessa as profecias. Amém? Então procure entender. Uma vez que quem tem não só esse dom, como os outros que aqui já ministramos, saiba administrar bem. É a mordomia dos dons espirituais. Tá? Quando Deus quiser usar você, através desse dom, vai ser maravilhoso. Amém? Vai ser maravilhoso. Tá? Agora, fique sempre bem atento. Tá bom? Quantos pode adorar ao Senhor? Tá? Quando Deus se move através do dom de profecia, como eu já disse, o dom, ele é manifesto em conformidade com a palavra, não fora dela. Tá? E
todas as vezes que você orar, que você buscar a Deus, que você precisar de uma resposta de Deus, se Deus quiser usar alguma pessoa que Ele confiou esse dom, Ele vai usar. E você vai ter convicção que é Deus que está falando. Por quê? Porque ninguém sabe. Você está orando em secreto, conforme Jesus, Ele deu a forma. Entra no seu quarto em secreto, fecha a porta em secreto, fale com teu Deus em secreto, e o teu Deus te ouvirá. Então, naquele momento, entre você e Deus orando, se Ele quiser confirmar o que Ele já te disse ali, para tirar todo o receio, todo o medo, toda a insegurança, Ele vai usar o profeta. Amém? Amém? Quem pode adorar o nome do Senhor? Vamos colocar em pé. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Quem entendeu o que o Espírito Santo falou nessa noite? Amém? Senhor, nós somos gratos a Ti por esta palavra de instrução. Obrigado, Senhor. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor continue se movendo em nós e entre nós, através do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa levar o Teu povo a crescer em graça e em conhecimento. Que essas ferramentas tão importantes que o Senhor deixou para a igreja ser edificada, exortada e consolada, possa, Senhor, ser manifesto àqueles a quem o Senhor confiou com sabedoria, com poder e com unção. E que todos, Senhor, que têm utilizado esse dom de forma errada, sejam desmascarados, sejam envergonhados, para que possa compreender que não pode se brincar com isso. Senhor, quantas pessoas que deixaram de te servir por causa de uma profecia errada. Quantas pessoas que a mente se confundiu, que sucumbiu na fé. Resgata essas pessoas através do Teu Espírito Santo, ó Deus. Põe Tua mão poderosa no nome de Jesus. Amém? Quem pode adorar a Ele? Deus continua se movendo na igreja. Aleluia. O Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, que habita em nós, é um espírito de sabedoria. Amém? Diga, me dê sabedoria, Senhor. A sabedoria que vem do alto, igreja, ela é proveitosa para todas as coisas. E aí não tem engano, não tem como errar, né? Uma vez também, só para me encerrar, foi um irmão pregar na tarde da bênção, lá no Jardim Cristiane, onde eu pastoreei, e tinha uma moça da igreja, nossa, sentada no primeiro banco, enquanto o pregador estava pregando, ela chorava bastante. Deus estava falando com ela. E aí chegou um cantor, chegou atrasado, no meio da mensagem, chegou e sentou lá. Ele foi convidado para cantar, pela irmã que dirigia a tarde da bênção, mas ele já chegou, o pastor já tinha pregado quase que uns 20 minutos. Aí ele sentou e ficava olhando para a moça e olhando para o pastor, pregando, olhando para a moça e olhando para o pastor. Aí o pastor terminou de pregar, a irmã deu oportunidade para ele cantar. Era melhor que ele tivesse só cantado. Aí ele pegou o microfone, olhou para a moça e disse: minha serva, eis que falo contigo. Tenho contemplado as lutas que você tem vivido, para acompanhar o teu marido, o teu esposo, o meu servo que acabei de usar nessa tarde. E ela assim, ó, falando, não.
E ele nem se dava conta, irmão. Fechou o olho e tacou a profetada. Mas eu uni vocês. Olha, irmão. O pregador levantou, cruzou os braços, ficou olhando para ele assim. Aí quando ele levou um susto, a hora que ele abriu o olho, levou um susto. Oxe, o que foi, pastor? Irmão, você não é profeta de Deus. Eu sou casado, mas essa moça, eu só conheço ela porque ela congrega aqui. Ele, oxe, tu não é esposa dele, não? Ela disse, não, estou te tentando falar, já tem uma meia hora. Ele olhou para cima e disse assim, Jesus, que rolo é esse que o senhor está me colocando? Olha isso, irmão, parece brincadeira, mas não é. Sabe o que eu fiz? Falei, rapaz, vai embora daqui, por favor. Pega suas coisas e vai embora. Percebe? Percebe? Quem falou? O homem ou Deus? O homem. Quem é que usou o nome de Deus em vão? Aí é usar o nome de Deus em vão. Muito cuidado. Viu? Então, né? Quando você ouvir algo que não é Deus falando, o que você vai fazer? Não. Não concorda também não, irmão. Não é isso mesmo, irmã? É assim, irmão? Diga na lata. Não é não. É, porque só assim esse povo vai aprender a ficar, parar de ficar com essas atitudes de menino. Porque se você, não é isso mesmo? Porque tem aqueles, né, que quer ficar manipulando. Não é isso mesmo? É Deus, né? Se não é, diga não. Não é isso mesmo, coisa nenhuma. Não é nada disso não. Viu? Aí, irmão, a pessoa vai aprender. Vai aprender. Quem pode adorar a Deus? Amém? Eu estou, através do Espírito Santo, dando uma vacina. Uma prevenção. Porque se aparecer profeta de Araque, porque tem uma que está aí, já tem uma que está aqui em Andradas. Muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Está aqui já. Teve uns tempos aqui, foi embora, escandalizou o evangelho, né? Profecia que vinha ali, olha, eu tenho uma palavra de Deus para você, mas você precisa me dar R$1.000. Você precisa dar R$2.000. Precisa me dar um celular. Cuidado. Está aqui. Voltou para cá. Cuidado. 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 Amém? Deus não é Deus de confusão. Tá? Então, você está recebendo uma vacina. Às vezes vacina dói, né? Tem umas que dói, não dói uma picadinha de agulha? Só que o mal não te pega. O mal não te pega. Aqui nós temos homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas sérias que caminham com Deus. Não você está aí saindo daqui para lá, está de profeta A, B, C, D. Não. Nesta igreja tem homem e mulher de Deus. Tem pastores sérios, pastoras sérias, missionárias sérias, homens de Deus. Amém? Então, guarde essa palavra, porque Deus quer que você sempre caminhe na verdade e não no engano. Amém? Deus abençoe a todos abundantemente, no poderoso nome de Jesus. Amém? Se Deus é por nós, operando Ele, mas graças a Deus, por nosso Senhor, tudo podemos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos. Juntos vamos dizer:
Deus abençoe, amados. Amém.